Boa tarde a todos e a todas aqui na telinha. E ao auditório também. Então, é com muita satisfação que a gente dá início aqui à nossa aula inaugural de 2025, com a nossa convidada especial, Maria Tereza de Mello Carvalho. Fala mais alto? Tá. Então, eu quero apresentar, a Maria Tereza, que nos dá a honra de estar com a gente aqui neste início, dos estudos, da aula inaugural dos então, do ano de 25. Então, eu quero apresentar a Maria Tereza, já agradecendo e apresentando aqui para todas e para todos. Então, a nossa convidada especial, Maria Tereza de Mello Carvalho, psicóloga, psicanalista, doutora em psicanálise pela Universidade Paris 7, professora aposentada do Departamento de Psicologia da UFMG, de Minas Gerais, onde lecionou, entre outras disciplinas, psicanálise da criança e psicopatologia da infância. E a Maria Tereza vai nos trazer o tema da nossa aula inaugural. A Maria Tereza vai nos trazer fazendo trabalhar Jean Laplanche em um diálogo com Sandor Ferenczi e com Pierre Lanier. Então, Maria Tereza, te passo a palavra. A nossa atividade, ela costuma acontecer entre 12h15 até 13h45, e que, Maria Tereza, tu possa ficar a teu critério aí, como que tu vai encaminhando esse tempo que a gente tem disponível, para te escutar e para a gente também poder intercambiar. Tá bem? Ok, Raquel, muito obrigada. Eu quero avisar a todos e a todas, quer dizer, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu quero avisar que, como eu vou seguir anotações na tela, eu não vou poder acompanhar as imagens dos participantes. Então, se alguém quiser me interromper, seja para fazer um esclarecimento, ou se por acaso meu som não estiver audível, ou qualquer coisa do gênero, então eu peço que me acione por áudio, por fala, e não por sinais, tá? Que o acesso às imagens vai ficar comprometido pelo texto que eu vou colocar na minha tela, ok? Bom, então, vamos lá, deixa eu colocar o texto aqui. Bom, é um prazer estar com vocês hoje para a abertura dos trabalhos da Construto neste ano, e também realmente uma honra. Expresso, então, meus agradecimentos à Construto, e em especial a Raquel Moreno, mensageira do convite, que recebi com receio diante do desafio e da responsabilidade que ele representa. Raquel acolheu e proporcionou contenção ao meu receio. Funcionou como uma verdadeira assistente de tradução diante da pergunta que eu me fazia: o que querem de mim essas colegas que me endereçam esse convite? Bem, passado o susto inicial, foi então possível propor um título para esta aula: Fazendo Trabalhar Jean Laplanche, no diálogo com Sandor Ferenczi e Pierre Lanier. Lançamos palavras sobre o papel, um pouco ao acaso, seduzidas pelo efeito produzido ou a produzir, e eis que estão escritas numa espécie de meio do caminho onde clamam por sentido. A partir daí não há... a Síria entrou. A partir daí não há mais descanso. Eis que estão inscritas, pela exigência da aula inaugural, pontos de estimulação de onde irradiam a inquietude ou mesmo a angústia. Um verdadeiro pequeno demônio cuja energia deve ser ligada antes de qualquer tentativa de fazê-la escoar e dela obter um certo prazer.
Eis aí, mais do que uma imagem, mais do que um modelo, um desses microtraumatismos renovados que pontuam e relança nossa atividade criadora. Bom, eu acabei de citar, com pequenas adaptações ao contexto presente, a introdução do texto de Laplanche intitulado Traumatismo, Tradução, Transferência e Outros Trans. Eu o citei com a intenção de chamar a atenção para o lugar central que ocupa a noção de trauma em sua teoria, e também porque esse texto pode ser considerado um marco no diálogo Laplanche-Ferenczi. Ainda hoje, depois de tantos anos de pesquisas e estudos baseados na obra de Laplanche, persistem os motivos que me fizeram escolhê-lo como uma das minhas referências privilegiadas. Entre esses motivos, hoje eu destaco a abertura que ele demonstra ao diálogo com outros autores da psicanálise. A obra de Laplanche é repleta de exemplos dessa abertura. Diálogos com Freud, em primeiro lugar, e em seguida com os grandes autores pós-freudianos, mas também com seus contemporâneos. Trata-se, a meu ver, de uma postura exemplar sobre como devemos encarar o progresso da psicanálise. A psicanálise, pela própria natureza de seu objeto, requer um constante retorno às fontes. Como disse Laplanche, quando ele propôs novos fundamentos para a psicanálise. Para explicar o título desse livro, ele diz o seguinte, eu cito: entre o termo novo e o termo fundamento, há, portanto, um movimento, o fato de retornar aos fundamentos para renová-los, voltar às fontes. Ou seja, o novo refere-se aos fundamentos e não à psicanálise. Não se trata de propor uma nova psicanálise. A psicanálise existe, é uma situação e uma prática que se desenvolvem e que não é o caso de inovar a qualquer preço. O que é preciso recolocar em questão e explicar é o que funda essa disciplina, seu objeto específico. Foi, então, nesse sentido que Laplanche retornou a Freud, ou melhor, retornou sobre Freud, né, como ele prefere dizer, para analisar as descobertas freudianas nas origens da psicanálise. Desse retorno sobre Freud surgiu a teoria da sedução generalizada, a expressão que ele cunhou para batizar sua teoria. Hoje, não será o retorno sobre Freud que estará no centro da minha atenção, mas sim o diálogo que Laplanche estabeleceu, ou poderia ter estabelecido, com dois autores que estão entre aqueles que serão privilegiados esse ano na formação oferecida pela Construto, Sandor Ferenczi e Piero Lanier. Na verdade, eu vou me deter mais sobre o diálogo Laplanche-Ferenczi, que eu acho que era a expectativa maior quando o convite me foi feito. Mas eu pretendo falar pelo menos umas palavrinhas sobre o possível diálogo Laplanche-Lanier, e eu pretendo fazer isso em 50 minutos, por aí. Se eu estiver me alongando muito, peço a vocês que me sinalizem, porque é importante que a gente tenha um tempo para o debate, ok? Bom, então, em relação a Laplanche-Ferenczi, nós podemos dizer que Laplanche se encontra com Ferenczi pelo interesse comum em duas noções da psicanálise anteriormente colocadas em evidência por Freud, trauma e sedução. Mas se trata de um encontro pontual. Laplanche não foi um estudioso de Ferenczi, longe disso. As referências a Ferenczi em sua obra são raras, quando ocorrem, são repetitivas, isto é, elas ocorrem, na maioria das vezes, em torno da mesma questão do trauma em sua relação com a sedução. Então, trata-se de um diálogo bem limitado, como vou abordar mais adiante, e também de um encontro no qual Laplanche aponta de saída um ponto de desencontro. Mas o que eu pretendo argumentar é que esse diálogo poderia ter prosseguido, poderia ter se aprofundado, e isso com grande benefício para as elaborações de Laplanche. Mas antes de abordar o diálogo, é preciso situar minimamente a obra de Ferenczi. É uma obra que eu conheço muito pouco, confesso, mas eu andei pesquisando justamente para pensar na expansão desse diálogo, né?
e esse diálogo que eu comprometi a trazer aqui hoje. Andei lendo o texto de Ferenczi e de colegas que são estudiosos da obra de Ferenczi e que hoje em dia são numerosos, né? Todos sabem que existe o Grupo Brasileiro de Estudo Sándor Ferenczi e também congressos internacionais sobre a obra desse autor, que por um tempo foi praticamente esquecido e depois foi reabilitado, e hoje ele realmente tem muitos estudiosos, muitos brasileiros e não brasileiros também que se dedicam ao estudo de Ferenczi. Pois bem, os escritos de Ferenczi se estendem de 1908 a 1933. Todos estão traduzidos para o português e reunidos em 4 volumes das obras completas de Sándor Ferenczi. O tema do trauma atravessa sua obra do começo ao fim. E também outro tema que atravessa sua obra do começo ao fim é a preocupação com a clínica psicanalítica. Ele foi um dos primeiros a propor alterações na técnica para fazer frente a casos que não avançavam com a técnica clássica, né? Partiu de Ferenczi a polêmica proposta da técnica ativa, com intervenções diretivas orientadas pela observação atenta da transferência. O texto mais famoso, né, o texto que se tornou mais famoso de Ferenczi é Confusão de Línguas entre os Adultos e a Criança, a Linguagem da Ternura e da Paixão. Ele foi publicado em 1933 e aborda os traumas decorrentes de situações reais de sedução e das consequências dessas situações para o desenvolvimento emocional da criança. Nesse texto, né, que é também o texto que o Laplanche privilegia no seu diálogo com Ferenczi, é um dos únicos aos quais, na verdade, ele faz referência, né? Nesse texto, o Ferenczi propõe uma compreensão dos importantes mecanismos do desmentido, da identificação com o agressor, da clivagem psíquica, da progressão traumática, e aborda ainda as implicações desses achados para o manejo clínico com pacientes que sofreram traumas em sua infância, em uma idade precoce. Mas se esse texto sobre a confusão de línguas é o que promoveu, e com razão, a teoria de Ferenczi sobre o trauma e seu manejo clínico, eu penso que o tema do trauma, pode-se constatar, né, que o tema do trauma está presente em sua obra do início ao fim. E eu quero fazer alguns apontamentos sobre a progressão da abordagem ferenciana dessa noção, para então, né, de posse desses apontamentos, retomar o encontro de Laplanche com Ferenczi. Eu vou, então, propor, assim, 3 momentos na obra de Ferenczi a respeito do trauma. Não pretendo que essa periodização da obra de Ferenczi relativamente ao trauma seja algo exaustivo. Ela vai me servir para abordar a questão do diálogo dos 2 autores, né? Então, evidentemente, outros autores podem fazer uma periodização muito diferente, baseada na noção de trauma, mas essa vai me servir aqui para o diálogo Laplanche-Ferenczi especificamente. Então, em 1916, Ferenczi publica 2 tipos de neurose de guerra. Em 1918, o artigo Psicanálise das Neuroses de Guerra. Isso foi motivado pela sua experiência como médico no hospital militar em seu país. Ele foi convocado, né, para trabalhar nesse hospital durante a Primeira Grande Guerra Mundial, e lá ele pôde ter uma experiência rica com os soldados traumatizados pela guerra. Nesses textos, então, ele busca uma compreensão psicanalítica para as chamadas neuroses de guerra, que entram na categoria de neurose traumática, né, um quadro que se configura após a vivência de um episódio traumático atual e bem real, né, sendo que a etiologia dessa neurose é diretamente relacionada a esse acontecimento traumático, tal como no caso da guerra, por exemplo, a explosão de uma mina que tenha colocado em risco a vida do sujeito e que, depois de um período de latência, mais ou menos longo, ela desencadeia um intenso sofrimento psíquico. O que chama atenção nessas primeiras elaborações de Ferenczi sobre o trauma
é a ênfase que ele dá ao narcisismo, tal como Freud havia concebido essa noção, né, há relativamente pouco tempo. Nós estamos falando de um texto de 1918, Freud havia publicado em 1914 sobre o narcisismo, uma introdução, né? Então, a noção de narcisismo estava sendo muito debatida no círculo ali freudiano, né, entre os primeiros discípulos de Freud, e Ferenczi, particularmente, parece ter prestado muita atenção nessa noção, tanto que, em 7 de junho de 1914, ele envia uma carta a Freud, uma carta pequena, curta, na qual ele se permite propor uma correção em relação ao que Freud estava dizendo nesse texto, correção na qual ele contesta a equivalência feita por Freud entre a ideia de fim de mundo na psicose e no estado de apaixonamento amoroso. Ele diz o seguinte: no estado de apaixonamento, o mundo não vai à ruína, mas o objeto de amor representa o mundo inteiro para o apaixonado. Né? Ele diz, é diferente da psicose, na qual o mundo se esfacela, ele vai à ruína. Então, eu acho que é uma observação de peso, inclusive precursora da ideia de identificação com o objeto perdido, né, que vai ser posteriormente trabalhada por Freud, e que aponta, ao mesmo tempo, a importância da identificação com o objeto na constituição do narcisismo. Né? Então, de que forma o conceito de narcisismo é invocado por Ferenczi em sua hipótese sobre a neurose traumática? De acordo com essa hipótese, o sujeito traumatizado teria perdido sua autoconfiança. Né? Claro, é sujeito que, de repente, é pego por algo tão inesperado que ele não pode controlar, em relação ao qual ele é completamente impotente, né? Então, não há como não perder a autoconfiança. E, nesse sentido, ele retira seu investimento libidinal, o seu interesse dos objetos para reinvestir o eu, né? Para tentar revigorar, para tentar dar força ao eu. Agora, então, isso aí é um fenômeno esperado e comum para qualquer pessoa traumatizada, mas a sequência disso é que vai dizer se esse paciente vai ter, de fato, uma regressão maciça ao narcisismo infantil, ou se ele vai, pouco a pouco, se restabelecendo, reinvestindo as fronteiras do seu eu, né? Então, ele assinala vários dos sintomas comuns a esse quadro clínico que indicaria uma hipersensibilidade do eu, tais como sintomas motores e sensoriais, né, tremores, paralisias, etc. Os sonhos de angústia, os transtornos de caráter, como a irritabilidade, acesso de raiva, transtornos como a hipocondria. Ele aponta ainda a presença de manifestações que denotariam uma regressão ao narcisismo infantil, como, por exemplo, a importância desmedida concedida à alimentação, acessos de raiva diante de frustrações, necessidade de ser mimado e condoído, a recusa de trabalhar e a demanda de ser cuidado como criança. Bom, eu vou ficar por hora com essa conclusão, né, na relação das neuroses traumáticas com o narcisismo, para acompanhar a progressão das elaborações de Ferenczi. De posse de sua experiência com os traumatizados de guerra e das elaborações daí decorrentes, Ferenczi prossegue seu estudo sobre o trauma, mas daí em diante ele vai focalizar um tema que já havia ocupado seu interesse antes, que é a influência do contexto social e familiar no adoecimento psíquico. Tem um artigo de uma autora ferenciana, estudiosa de Ferenczi, né, Paula Regina Peron, chamado Considerações Teóricas Ferencianas sobre o Trauma, em que ela reúne textos que são significativos para essa fase do pensamento de Ferenczi. Seria essa fase, né, que pode ser, quer dizer, esses textos, né, podem ser reunidos sob a rubrica influências do contexto social e os traumas nas relações entre pais e filhos. Esses textos seriam, segundo ela, Psicanálise e Pedagogia, de 1908, Incredulidade e Convicção, de 1913, As Fantasias Provocadas, de 24,
adaptação da criança adaptação da família à criança, de 27, e a criança mal acolhida e sua pulsão de morte, de 29. Esses dois últimos títulos, Adaptação da Família à Criança e a Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, esses títulos já falam por si só um pouco do que se trata, né? Assim, eles comunicam com esses textos comunicam com muita sagacidade o intuito de Félix de colocar em relevo o duplo papel do adulto nas situações traumáticas da infância. Por um lado, a importância de que o adulto se adapte às necessidades da criança nos momentos dos traumatismos inevitáveis da infância, tais como o desmame, o treino da higiene, etc. Por outro lado, o adulto tem também o papel de provocador de traumas, como nos casos em que o adulto comunica à criança, consciente ou inconscientemente, que ela é um hóspede não bem-vindo na família. São palavras diferentes, né? Que ele utiliza, uma expressão que ele utiliza, sobretudo nesse texto, a criança mal acolhida e sua pulsão de morte. Então, nesse caso, né, dessa comunicação de que a criança é indesejada, rejeitada, comunicação consciente ou inconsciente, pela carência do investimento narcísico dos pais, investimento que é responsável por promover o narcisismo da criança, essa ficaria à mercê de sua pulsão de morte, sob o regime das excitações desligadas com sua progressão traumática. Eu acho que isso aqui é uma ideia muito rica, muito fecunda, e que dialoga muito com Laplanche. Eu vou voltar, então, depois a ela. Mas aqui, então, o comentário é que nós percebemos, nesse período da elaboração de Ferenczi sobre o trauma, o pioneirismo na ênfase sobre o ambiente familiar e social, sobretudo no seu aspecto de acolhimento e contenção necessários para o progresso da construção psíquica da criança. Ferenczi é reconhecido como tendo exercido forte influência sobre Balint, sobre Melanie Klein e sobre Winnicott, para citar aqui apenas grandes figuras da corrente que ficou conhecida como a corrente das relações de objeto em psicanálise, né? É evidente que cada um desses autores tem suas especificidades, eu não estou querendo colocá-los no mesmo, dentro da mesma corrente, né? Mas os três têm essa ênfase nas relações de objeto. Laplanche, ele sempre foi um crítico das teorias das relações de objeto. Por quê? Porque ele entendia que essas teorias negligenciavam o papel do inconsciente dos pais ou dos adultos, né, na constituição psíquica da criança. E esse exatamente foi o aspecto que ele buscou colocar em relevo, né, a comunicação do adulto é atravessada por mensagens comprometidas com o sexual infantil inconsciente. Por insistir nesse aspecto, nos elementos de instabilidade, de agressão, de desligamento incluídos nas mensagens do outro, o próprio Laplanche vai admitir que acabou por correr o risco de negligenciar o fato de que o outro, parental ou não, isso aqui são palavras dele, o outro, parental ou não, fornece também à criança o essencial de seu arsenal de ligação. Seu amor, seus cuidados, seu suporte confortam o narcisismo da criança. Por outro lado, traz também à criança os elementos indispensáveis à sua autoteorização. Isso Laplanche declara bem tardiamente em sua obra, é um texto de 1994, chamado As Forças em Jogo no Conflito Psíquico, né? Então, ele está confessando, digamos assim, que ele precisou insistir muito nesse aspecto inconsciente da sedução pela mensagem enigmática e deixou um tanto de lado a contrapartida disso, né, que é o acolhimento narcísico necessário à criança para que ela possa, pelo menos, conseguir se lançar no movimento de tradução da mensagem do outro. Ora, não é justamente o equilíbrio necessário entre os dois aspectos do adulto, o adulto sedutor, fonte de mensagens potencialmente traumatizantes,
o adulto acolhedor, fonte de investimento narcísico para a criança, o que Ferenczi busca sublinhar nesse momento de seu pensamento sobre o trauma, eu penso que este é um ponto em que o diálogo Laplanche-Ferenczi poderia prosseguir de forma muito fecunda, para que se pudesse conceber um dos fatores responsáveis pelo fracasso de tradução por parte da criança. Né? Então, aquela ideia do Ferenczi, né, pela carência do investimento narcísico dos pais, responsável por promover o narcisismo da criança, essa ficaria à mercê de sua pulsão de morte, sob o regime das excitações desligadas com sua progressão traumática. Ora, isso não é muito próximo do que Laplanche teoriza, né, como o embate, né, das pulsões sexuais de vida e pulsões sexuais de morte, né, e a necessidade da tradução como uma forma de ligar a excitação desencadeada pela mensagem do outro, né, pelo regime desligado da mensagem do outro. Bom, então, dito isso, eu passo para o momento final da obra de Ferenczi, que acabou sendo mais estudado, mais comentado, com destaque dado, como já disse, ao artigo Confusão de Línguas entre os Adultos e a Criança, Linguagem da Paixão e Linguagem da Ternura. Neste, o destaque recai sobre os traumas que são decorrentes de situações reais de sedução sexual da criança pelo adulto, ou seja, recai sobre o abuso sexual propriamente dito. O Ferenczi se reencontra, então, aquele ponto do qual Freud havia partido com sua teoria da sedução, e que havia abandonado quando substitui o fato real de sedução pela realidade psíquica povoada, né, por fantasias ligadas ao complexo de Édipo. Quando o Ferenczi propõe a apresentação da primeira versão desse texto no 12º Congresso Internacional de Psicanálise, em 1932, ele foi desencorajado por Freud. O Freud, entre outros motivos, acreditava se tratar de uma retomada da já superada teoria da sedução. Porém, Ferenczi prosseguiu com seu intuito, apresentou seu texto e foi publicado no ano seguinte. Uma leitura criteriosa desse texto de Ferenczi pode nos mostrar que não se trata de defender a presença de um trauma sexual real na base dos adoecimentos psíquicos de modo geral, como é o caso da teoria freudiana da sedução, né? Trata-se antes de pensar nas consequências para o funcionamento psíquico e nas implicações para o manejo clínico nos casos em que houve, de fato, uma sedução sexual precoce. Né? Então, vocês percebem que é bem diferente. O Félix, né, com esse foco sobre os traumas reais de sedução, ele não estava pretendendo reabilitar a já abandonada teoria da sedução. Ele estava querendo, de fato, pensar como que se maneja na clínica pacientes que foram traumatizados precocemente. Né? Então, é importante que se fique muito claro que o Ferenczi não estava desconsiderando o que Freud já havia avançado sobre o complexo de Édipo e as fantasias sexuais daí decorrentes. A realidade da sedução viria comprometer as possibilidades de elaboração da criança diante dos desafios representados pela vivência edípica, conforme esclarecem Mendes e França, que são duas autoras que trabalham esse tema em Ferenczi. Eu cito: se a sexualidade infantil, tipicamente pré-genital, normalmente vivenciada no nível da fantasia e dos jogos, recebe como resposta a sexualidade genital do adulto, o processo de desenvolvimento psicossexual tende a ser paralisado. Esta é a confusão de línguas mencionada no título do artigo, o encontro da ternura da criança com a paixão do adulto, sua sexualidade genital, que confronta a criança com uma excitação excessiva, para a qual seu corpo e seu psiquismo não estão preparados. Então, é muito importante que fique claro o seguinte: quando o Ferenczi fala de ternura,
ele não está usando o termo ternura tal como Laplanche vai usá-lo quando Laplanche equipara a ternura ao apego. Para Laplanche, a ternura está no plano da autoconservação, do apego inicial da criança com a mãe, que vai ser a onda portadora das mensagens sexuais enigmáticas, né? Não. Ternura, para Félix, é a sexualidade infantil pré-genital, o que atesta que essa teoria dele sobre o trauma não é uma teoria sobre a constituição da sexualidade infantil, é uma teoria sobre os efeitos de um trauma real de sedução no desenvolvimento psíquico da criança, que estaria progredindo segundo os progressos das fases da libido, o complexo de Édipo, e que tudo isso vai ser detido, paralisado pelo abuso real, né? Eles vão acarretar uma impossibilidade da criança de elaborar essas fantasias, uma vez que ela é confrontada precocemente com a realidade da genitalidade adulta, né? Então, o despreparo da criança para ligar essa excitação excessiva acarreta o que Félix denominou de clivagem psíquica, ou seja, a permanência no psiquismo de fragmentos isolados, ligados à percepção traumática e que tendem a atrair para si novos fragmentos clivados se os choques traumáticos se sucedem. Quando a clivagem psíquica predomina no funcionamento psíquico, o psiquismo tende a acionar o mecanismo de identificação com o agressor. É outra importante formulação de Ferenczi nesse mesmo artigo, que, tal como a clivagem, é uma formulação construída a partir de sua atenção às manifestações transferenciais do paciente traumatizado. Isso que é o seguinte, o Ferenczi, ele observou, né, nas manifestações, observou certo tipo de manifestação transferencial em que o analisando demonstrava extrema submissão, né, como se o analista estivesse colocado no lugar do agente original do trauma. E ele entendeu que isso indicava que a situação traumática estava latente. Quer dizer, o analisando que estava muito cordato, muito submisso, que ouvia muito passivamente as interpretações do analista, e o Ferenczi tentava usar a técnica da interpretação, pensando que por trás dessa passividade pudesse haver conteúdos recalcados, mas ele via que isso não era efetivo, não promovia o progresso da análise. E aí, de repente, ele começou a observar que esses mesmos pacientes passivos, às vezes, o surpreendiam com expressões de raiva, com acusações de insensibilidade e até mesmo de crueldade, o que o levou, então, a concluir que se tratava de um objeto agressor internalizado que vinha à tona nesses momentos. Então, isso foi a origem do conceito de identificação com o agressor, né? E vocês vejam que é um conceito muito rico do ponto de vista do manejo clínico. Há muito mais a ser explorado nesse texto de Ferenczi, que é a principal referência de Laplanche. Porém, o que eu salientei até aqui é por hora suficiente para prosseguir com Laplanche, com o diálogo Laplanche-Ferenczi. Eu havia falado inicialmente de um encontro de Laplanche com Ferenczi, no qual Laplanche teria, de saída, indicado um ponto de desencontro. Pois bem, nós vamos então ouvir isso nas próprias palavras de Laplanche em Novos Fundamentos para a Psicanálise, no tópico que ele intitulou Junção com Ferenczi. Eu cito: a situação originária, tal como Ferenczi a formula, é o confronto entre a criança e o mundo adulto, pois, a rigor, e sejam quais forem as distorções que disso resultem, pode se tornar um ser humano sem uma família, mas não sem esse confronto. Então, a gente pode notar que, curiosamente, o primeiro ponto de junção com Ferenczi, ressaltado por Laplanche, não é a sedução, não é o trauma, mas o emprego do termo adultos em vez de pais, o que viria a evidenciar, segundo Laplanche,
a audácia de Ferenczi ao nos permitir superar a exclusividade familiarista que pesa sobre o pensamento psicanalítico. Sim, Laplanche está buscando teorizar a situação originária do ser humano em sua universalidade, né, o que ele chamou, inclusive, de situação antropológica fundamental. Então, ele quer desvincular essa situação de qualquer configuração familiar, e, sobretudo, da configuração familiar tal como a conhecemos hoje, né? O que, ao mesmo tempo, coloca em questão o complexo de Édipo como núcleo do inconsciente. Num texto mais tardio, ele reafirma isso nas seguintes palavras: entre os adultos e a criança é uma coisa completamente diferente do que entre os pais e a criança, ou entre mãe e pai e suas crianças. É o complexo de Édipo, ele próprio, que está colocado em questão, né? Ele diz isso no texto Incesto e Sexualidade Infantil, já no artigo de 2003, se não me engano. Então, essa questão era crucial para ele está buscando a universalidade da situação originária, e ele não acha que o Édipo poderia ocupar esse lugar de universalidade, que o Édipo seria uma forma de organização contingente, né, que predomina, sim, há tempos, mas ela pode ser deslocada desse lugar privilegiado da forma que as crianças têm para se construir uma narrativa e organizar as suas excitações pulsionais. Então, logo depois de salientar esse ponto de convergência com Ferenczi, o Laplanche indica o ponto em que se separa dele. Aí ele diz o seguinte, eu cito novamente: até aqui, Ferenczi nos acompanha, mas não muito mais longe, pois a expressão confusão de línguas não nos parece totalmente adequada, pois Ferenczi não dá o passo na direção de levar em consideração que aquilo que ele denomina de linguagem da paixão, a linguagem do adulto, só é traumatizante na medida em que veicula um sentido dele mesmo ignorado, ou seja, em que manifesta a presença do inconsciente parental. Aí, Laplanche, inclusive, recorre a uma passagem de François Gantré, que era contemporâneo de Laplanche, né, também professor lá na Universidade de Paris 7, muito próximo de Laplanche. Ele recorre a uma passagem de Gantré falando a mesma coisa de Ferenczi. Então, ele toma emprestados por considerar que essas palavras, toma emprestadas as palavras de Gantré, por considerar que elas expressam perfeitamente a ideia que ele quer transmitir. O Gantré diz o seguinte: a linguagem da paixão proferida pelo adulto invade a ternura infantil, nos diz Ferenczi. Mas como pôde ele, que tanto insistiu sobre a criança no adulto, reduzir nesse momento o adulto ao adulto? O que o adulto impõe à criança não está apenas em desacordo com a ternura infantil, é esse desacordo mesmo, né? Então, essa passagem, tanto a de Laplanche quanto a de Gantré, estão no texto Traumatismo, Tradução, Transferência e Outros Transes. Bom, ao mesmo tempo, então, em que valoriza a ideia de uma confusão de línguas entre adultos e crianças, na medida em que essa formulação aponta para a assimetria da situação antropológica fundamental, né? Aponta para a passividade da criança diante desse a mais de saber representado pela linguagem da paixão do adulto, o Laplanche pretende evidenciar o caráter inconsciente contido na linguagem do adulto. Isso aí, nós já sabemos, né, o leva à ideia de mensagem enigmática, que vai se configurar, então, como noção fundamental para se conceber a universalidade da situação antropológica fundamental, para além da situação real de uma situação de uma sedução pedófila. De fato, Ferenczi, embora tenha tido essa percepção genial sobre o confronto da criança com a sexualidade do adulto, ele não a incluiu em uma teoria que abarcaria a constituição da sexualidade infantil e, portanto, do inconsciente de modo geral, né? Então, cabem duas observações aqui. Primeiro, que Ferenczi não buscava propor uma teoria sobre o originário.
Mesmo porque, eu já disse, né, ele se alinhava à concepção endógena da sexualidade infantil, que era de Freud, depois do abandono da teoria da sedução, né? Ele não desconsiderava que Freud já havia avançado sobre as fases do desenvolvimento libidinal, sobre o complexo de Édipo, as fantasias sexuais daí decorrentes. O que denomina de linguagem da ternura é justamente a sexualidade infantil pré-genital, cujo desenvolvimento pode ser comprometido, e em geral é comprometido, pelo confronto precoce com a sexualidade genital do adulto. Segunda observação, o Félix não ignorava a presença do inconsciente do adulto na relação com a criança, e isso tem uma passagem muito, muito explícita sobre isso. Mas, certamente, ele não explorou isso a fundo, como Laplace explorou, né? Mas que ele ignorasse, ele não ignorava. Tem um texto dele, chamado Princípio de Relaxamento e Neocartaz, que ele diz o seguinte: estou de novo tentado a atribuir ao lado do complexo de Édipo das crianças uma importância maior à tendência incestuosa dos adultos, recalcada e que assume a máscara de ternura. Vejam bem, como ele está atento, né, à própria sexualidade infantil dos adultos que assume a máscara da ternura. Mas o interesse maior do Félix nesse texto de 33 é, de fato, colocar em relevo a frequência inegável dos traumas originados pela sedução pedófila. E também para sua abordagem na clínica. E eu penso que é nessa via que o diálogo Laplanche-Félix poderia também se estender, né? Além daqueles pontos que eu falei, a importância do narcisismo, né? O lugar dos pais, dos adultos, como aqueles que proporcionam a ajuda à tradução à criança, né? Um ponto que o Laplanche deixou um pouco de lado. Além disso, eu acho que aqui tem muita coisa que pode nos fazer aprofundar esse diálogo. Mas antes de propor alguns pontos, né, a respeito dos quais eu vejo possibilidade de diálogo, é importante se fazer uma breve consideração sobre o cenário psicanalítico no momento em que Laplanche está formulando a sua teoria da sedução, principalmente nos anos 1980, né? Esse cenário psicanalítico da época pode talvez explicar o motivo pelo qual Laplanche não quis se aprofundar no que Félix teria dito sobre as consequências de uma situação pedófila. Porque, olha, nos anos 80, isso o Laplanche vai nos relatar no seu texto também, mesmo texto, Traumatismo, Tradução, Transferência, nesses anos 80, houve um reboliço enorme em torno da descoberta e da publicação da correspondência completa de Freud a Fliess, né? Até então a gente tinha acesso a muitas cartas, sim, mas não era correspondência completa, e quando a correspondência completa veio à tona, houve um reboliço danado, o que se vai descobrir aí, o que foi escondido da gente até então, toda aquela questão, né, toda aquela excitação em torno dos arquivos Freud lá, onde essas cartas foram depositadas. Então, a esse respeito, vale muito a pena ler as primeiras páginas desse texto de Laplanche, que foi escrito, é um texto escrito para apresentação num colóquio da Associação Psicanalítica da França, da qual ele pertencia, né? Esse colóquio, o tema era justamente a atualidade do traumatismo, porque toda essa questão das cartas trouxe à tona novamente a questão da teoria da sedução. E Laplanche vai expressar de forma incisiva a sua indignação diante da maneira pela qual alguns psicanalistas estavam se posicionando no debate que voltou à tona com a descoberta da correspondência completa, o debate fantasia ou realidade na determinação das psicopatologias, né? E essa indignação se dirige especialmente ao livro de Jeff Mason, que é O Assalto na Verdade, ou O Golpe na Verdade, o abandono de Freud da teoria da sedução. E nesse livro, esse autor sugere que Freud havia recuado covardemente diante da constatação de uma verdade incômoda, que é a grande frequência dos abusos sexuais de crianças. Bem, para Laplanche, essa foi uma forma totalmente equivocada de se posicionar no debate fantasia ou realidade.
sem negar a existência e sem negar mesmo uma elevada frequência, uma elevada prevalência de abusos sexuais de crianças, é importante reconhecer a fecundidade da teoria da sedução freudiana para além dos fatos reais de sedução. Então, é nesse espírito, assim, de revolta contra essa acusação a Freud, né, a sua covardia por recuar diante dos fatos reais de sedução, que Laplanche leu o texto de Ferenczi. E nesse texto, então, ele vai se voltar e vai privilegiar para aquilo que aponta a universalidade da situação entre os adultos e a criança, e vai deixar de lado o que diz respeito aos traumas reais da sedução pedófila. Então, tendo situado esse contexto do encontro de Laplanche com o texto de Ferenczi, vejamos o que é possível propor para uma continuidade do Laplanche, do diálogo, né, Laplanche-Ferenczi. A passividade está totalmente contida na inadequação a simbolizar aquilo que toma conta de nós, vindo do outro. Isso também está no texto de Laplanche, ao qual eu venho me referindo. Essa afirmação está totalmente em consonância com o que Ferenczi propôs a respeito da passividade da criança diante da linguagem da paixão do adulto. E eu penso que não seria forçado dizer que a noção ferenciana de clivagem pode se aproximar, melhor dizendo, da mesma noção em Laplanche, quando esse autor propõe um modelo unificado do aparelho psíquico, né? O despreparo da criança para ligar essa excitação excessiva acarreta o que Ferenczi denominou de clivagem psíquica. Eu já falei isso, estou retomando. A clivagem psíquica, né, caracterizada pela permanência no psiquismo de fragmentos isolados, ligados à percepção traumática, e que tendem a atrair para si novos fragmentos clivados, né? Ora, eu acho que essa ideia se aproxima bastante da ideia de inconsciente encravada em Laplanche. O inconsciente que contém justamente as mensagens que nunca foram traduzidas, mensagens endereçadas a crianças, sobretudo pela via da intromissão, né? Então, são mensagens de um caráter violento, em que há um desequilíbrio entre a intensidade da intromissão e o acolhimento narcísico do adulto, que não funciona como assistente de tradução, né? E eu acho importante lembrar aqui também que nos últimos textos de Laplanche, que está na coletânea sexual, intitulado Incesto e Sexualidade Infantil, aí ele aborda, sim, os fatos reais de sedução pedófila. E eu entendo que o que ele pensa está sendo veiculado na situação de abuso sexual pedófilo seria o paradigma por excelência do não traduzível, daquilo cujo destino é permanecer no inconsciente encravado. Eu digo aquilo que é veiculado e não na mensagem veiculada no abuso sexual, porque, nos termos mesmo de Laplanche, o que é veiculado no abuso sexual pedófilo mal é uma mensagem, né? Trata-se mais de uma atuação perversa, psicopática ou mesmo psicótica, que provém, por sua vez, de uma antiga atuação encravada, da qual ficou excluída qualquer elaboração psíquica. Então, é como se o abusador repetisse com o abusado, bem dentro, acho que daquilo que Ferenczi chama de identificação com o agressor, bem próximo disso, né? O abusador repetindo com o abusado, de forma atuada, né, sem passar pela elaboração psíquica, resíduos, resquícios de vivências traumáticas precoces. Então, o modelo unificado do aparelho psíquico surge no final da obra de Laplanche, quando ele busca superar uma insuficiência que ele próprio vinha reconhecendo há muito tempo já na sua teoria da sedução generalizada. Como contemplar o fracasso radical do recalcamento? Sim, porque é preciso levar em conta que há mensagens que escapam às tentativas de tradução, né, que nunca
conheceram tradução. Né? Não são mensagens que são traduzidas e que deixam resíduos recalcados, não. Mensagens que nunca foram traduzidas. Como situá-las no modelo de aparelho psi? E também, se o fracasso radical do recalcamento está ligado às patologias não neuróticas, como abordá-las na clínica? Há um texto, eu vou caminhando para o final, viu, gente? Há um texto intitulado O Pensamento de Laplanche diante das matrizes freudo-kleiniana e ferenciana, um texto de Paulo Ribeiro, na coletânea organizada por Luiz Cláudio Figueiredo e Nelson Coelho Júnior, sobre adoecimentos psíquicos e estratégias clínicas. Nesse texto, Paulo Ribeiro afirma o seguinte: não é descabido afirmar que Laplanche dá à fênix menos importância do que lhe é devida quando se trata de colocar a teoria do trauma no centro da articulação entre metapsicologia e clínica. Se para ambos os autores a questão da passividade é fundamental, Ribeiro ressalta que Laplanche não se voltou tanto quanto Ferenczi para as consequências psicopatológicas e clínicas dessa passividade, dos adoecimentos por passivação. Adoecimentos por passivação é aqui uma expressão que ele toma emprestado de Figueiredo nesse mesmo livro, né? O texto de Ferenczi contém pontos fecundos para reflexão clínica no sentido de ir além da análise clássica das neuroses. Embora Laplanche tenha proposto o seu modelo unificado, visando abarcar tanto a neurose como as patologias não neuróticas, ele não explorou suficientemente as consequências clínicas desse modelo. E eu penso que o aprofundamento do diálogo com Félix nesse tema pode certamente abrir perspectivas fecundas para a teoria da sedução generalizada. Há certamente outros pontos a partir dos quais podemos propor a aproximação entre esses dois autores, além dos que eu trouxe aqui hoje, né? Mas eu vou me deter nesses pontos por hora para não deixar de mencionar muito brevemente o que eu pensei a respeito do diálogo Laplanche-Oulanier e, em seguida, podemos ter um tempo para o debate. Em relação a Laplanche-Oulanier, é o seguinte, ele não debateu com Lanier, ele não cita o Lanier para retomar algum conceito da teoria dela, mas nós sabemos que eles foram contemporâneos, os dois passaram pela influência do ensino de Lacan, e os dois propuseram uma teoria do originário, né? E uma teoria do originário, a teoria do originário de cada um, pressupõe um momento inaugural em que algo do mundo adulto, algo do universo simbólico, se quisermos assim, porque a Oulanier permanece mais próximo do ensinamento de Lacan, algo do que vem do outro, então, vamos dizer, de modo geral, seja o grande outro para Oulanier, seja o pequeno outro para Laplanche, se inscreve no psiquismo da criança. Então, essa primeira inscrição, então, inscrição da mensagem enigmática para Laplanche e inscrição do pictograma para Oulanier, certamente tem uma proximidade. Eu nunca me detive nos textos de Oulanier para entender a fundo o que seria esse pictograma, se a gente poderia fazer dialogar os dois autores, mas certamente há uma fecundidade nesse encontro aí. Por outro lado, há muito tempo atrás, 1900, antigamente, eu publiquei, junto com o Paulo, um artigo intitulado o seguinte, o entrelaçamento da metapsicologia com a clínica no pensamento de Jean Laplanche e Pierre Oulanier. E foi publicado numa revista Cadernos de Psicologia, que deve ser esgotada, uma revista de circulação restrita, né, do Departamento de Psicologia da UFMG, mas que eu tenho um PDF dele que posso depois encaminhar para consulta, caso vocês queiram ver, né? Então, esse artigo, ele vai falar de uma aproximação que, de fato, pode ser feita entre a maneira de Pierre Oulanier entender a interligação da metapsicologia com a clínica, tá? E uma aproximação muito, muito interessante.
mas eu vou recomendar a leitura, não vou iniciar aqui uma fala sobre ele, para que a gente possa ter um tempo relevante de conversa, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês e fico por aqui. Bom, Maria Tereza, primeiro agradecer, né, essa aula inaugural e magistral também, que abre, então, né, os nossos trabalhos de estudos de 2025, né? E vamos abrir aqui para a gente poder intercambiar. E também quero dizer, assim, da honra também, da satisfação que nós contamos também aqui neste momento com estudiosas, né, do pensamento de Ferenc e Clarissa Pech, e estudiosa do pensamento de Olanier, Cássia Pedoni, e aqui na telinha também, estudiosa do pensamento de Piera, que é a Denise Souza. Então, para colocar que é uma reunião de estudiosos aqui, né, que nos viram para inícios de ano, né? Então, assim, gente, tá? Vamos abrir para a gente poder conversar e desfrutar dessa belíssima aula, né, que a Tereza nos brinda. Está aberta tanto aqui na telinha quanto aqui, né, presencial. Vamos ver. Ah, que bom que tem, então, as estudiosas de Félix e de Olanier. Eu gostaria muito de ouvi-las e dizer se o que eu falei está muito descabido ou se procede. Vamos lá. Clarice, por favor. Maria Tereza, foi um prazer te conhecer. Não sei se está me enxergando na tela, mas enfim. Só um vulto, mas estou te ouvindo bem. Você vai vir para cá. Daí consegue. Eu vou falar rapidinho até, porque eu tenho justamente um grupo agora, às 2 horas, né, que coordeno sobre Ferenc. Aliás, assim, só para te dizer, eu tive num evento que eu coordenei com o Daniel Cooperman e com o Luiz Cláudio Figueiredo, agora 2 semanas atrás, aqui em Porto Alegre, né, porque eu faço parte do grupo brasileiro, e uma das situações que se falou, e que não tem certo ou errado, mas que sempre fica uma discussão se é Ferenc ou Ferenzi, né? E dessa vez o Luiz Cláudio, que foi quem levantou no grupo a questão que era Ferenc, né? Ele disse que, se informando a pronúncia em húngaro, seria Ferenc, né? Mas isso não importa, né? Eu queria te agradecer e vou fazer uma observação bem rápida. Eu acho que é uma coisa muito importante quando a gente fala na teoria de Ferenczi, né? Que ele não quis abarcar com a questão do trauma real toda a constituição do psiquismo, né? Porque quando se fala nisso, é como se ele fizesse uma oposição a Freud, e ele é freudiano. Ferenc é freudiano, né? Ele vai, a partir dos anos lá, 1927, por aí, né? É que ele vai desenvolvendo, né, as questões da relação com o ambiente, né? Mas eu só queria salientar isso, né? Que achei importante tu salientar, porque às vezes as pessoas dizem, não, ele quer abarcar toda a formação do psiquismo com a teoria do trauma. Tá? Como invalidando, né, a teoria freudiana toda. Ele apenas fala, né, e salienta esse aspecto, né, da sedução do adulto, né, com uma mente que ainda não tem um psiquismo capaz de dar conta disso. Mas era só isso que eu queria te agradecer, né, e parabenizar pela tua palestra. Obrigada pela sua fala aí. Etel, por favor, traga aí. Está sem som. Etel, será que está sem som?
Ela sumiu, eu acho que ela não está aparecendo. Oi, Etel. Eu cometi aí uma bobaginha. Não, então, eu também só queria agradecer a Maria Tereza, achei uma fala tão organizadora e a capacidade dela de provocar, né, de mobilizar microtraumatismos e ligá-los de uma maneira tão generosa, né? Então, era só para fazer um agradecimento a Maria Tereza Constructo por poder estar nesse momento. Era só isso. Obrigada, Etel. Raquel, Diga. então, Vem para cá. será que a Maria Tereza me enxerga aqui? Eu acho que Mas vem mais consegue pra cá, escutar, não Maria vai Tereza? Sim, Nossa, eu vou ter que sentar, né? Então, Maria Tereza, eu não estou vendo ela. Ali, ó, ali no cantinho esquerdo. Bom, Maria Tereza, eu quero agradecer a tua fala, foi muito organizadora, né? Me pareceu, assim, uma tarefa, eu estava até curiosa, né? Uma tarefa, assim, imensa para tão pouco tempo, e tu conseguiu isso com maestria. Foi muito interessante a tua fala, já foi, assim, extremamente esclarecedor, de uma maneira geral, e muito instigante para a gente seguir pensando como seria esse diálogo. Então, só para te agradecer. Tá muito bem? obrigada, Simone, né? Eu não estou ouvindo, não estou enxergando bem. Obrigada, Simone. Isso. Ó, da minha parte também, eu queria te agradecer, Maria Tereza. Assim, eu estava comentando aqui com a Lu, que linda e profunda construção que tu conseguiu fazer, né, entre os elementos da teoria de um, de outro, aproximando e separando, e, sobretudo, mostrando, me parece, vamos ver se tu concorda, né, que enquanto Laplanche estava trazendo contribuições para propriamente pensar no originário, no que seria constitutivo e original e originário, né? O Ferenczi estaria, na verdade, trazendo contribuições mais pontuais, mas sem a intenção de formular uma teoria sobre as origens, né? Mas que as contribuições trazidas pelo Ferenczi acabou, né, ou acabaria coincidindo com algumas ideias de partida, né, do Laplanche, que, enfim, assim como o Ferenczi ele se propôs a pensar a partir da questão do traumatismo, o Laplanche também, né? Uhum. E que, na verdade, eu não sei se está correto isso, que em algum momento, ao invés de unirem forças, é como se o Laplanche, pelo menos, né, possa ter se sentido num campo oposto, né, como se tivesse uma oposição de ideias, quando, na verdade, não seria isso. Eu entendi um pouco isso nas entrelinhas do que tu trouxe, Maria Tereza, e gostaria de te ouvir. Uhum. Sim, obrigada pela questão. Acho que é isso mesmo. Aí eu fico pensando o seguinte, né, que o Laplanche se encontrou com o Ferenczi no início da formulação da teoria da sedução e poderia ter se encontrado no final. Porque o que aconteceu? O Laplanche formulou uma teoria da sedução baseada na psicanálise dita clássica, né, na escuta do sofrimento neurótico. E, à medida que ele foi caminhando, ele foi percebendo que havia uma lacuna ali no seu modelo, porque não estava abarcando, inicialmente ele fala a psicose, né, mas depois ele já fala psicose, borderline, psicopatia e tal, ele vai incluindo uma generalização maior da psicopatologia. E nesse texto do final, Incesto e Sexualidade Infantil,
ele está tendo que se confrontar com realmente o que estava aparecendo na mídia sobre pedofilia. Foi uma época em que houve um caso na Bélgica que ocupou muito as manchetes ali da época e estava causando muito impacto. Então, ele estava fazendo uma conferência fora de Paris e sobre esse tema, e aí ele já tinha, inclusive, proposto o modelo do encravado, né? Então, ele se volta realmente para a questão, mas e se há realmente um traumatismo, né? Se o traumatismo é real, como que fica a possibilidade de tradução, possibilidade de elaboração? E aí, se ele tivesse voltado a Félix nesse ponto final ali, da elaboração dele, ele iria encontrar muita riqueza, né? Com a ideia de identificação com o agressor, de progressão traumática, né? De clivagem mesmo, né? Então, foi uma pena que ele não tivesse se atentado, não tivesse lembrado, aquele texto que eu li lá no início falava disso também, deixa eu voltar lá. Ele ficou restrito mesmo a uma parte do que Ferenc estava propondo, né? Deixa eu falar aqui. Oi, Maria Tereza, tudo bem? Oi, Luciana, tudo bem e você? Então, tudo bem. Eu gostei muito de te ouvir. Eu achei muito, assim, fecundo o que tu trouxesse, porque, afinal, parece que, então, Laplanche fez uma teoria da sedução generalizada, mas não incluiu o traumático. Era generalizada restrita para neurótico, né? E nessa medida, isso que é colocado pelo Ferenczi, que também não é a sedução restrita do Freud, é uma outra coisa, né? Porque temos, então, 3 seduções, parece, né? 3 modelos que ele traz muito, então, o impacto da sexualidade adulta, dessa confusão de línguas, o quanto isso pode nos trazer, né, material para a gente seguir pensando no inconsciente encravado. Uhum. É um caminho, e quem sabe ali a gente tem mais material. Achei muito, muito belo, muito bonito mesmo, para a gente poder seguir, né, tratando desse inconsciente encravado, e que temos muito trabalho pela frente. Uhum. Agradecer muito. Obrigada, Luciana. É só comentar um pouquinho sobre isso, né? A teoria da sedução generalizada, sim, o modelo é um modelo freudiano para se compreender a histeria, né? E ela estava deixando a desejar, né, nos casos em que o recalcamento fracassa de forma radical, né, que não há o retorno do recalcado, há uma carência de recalcamento. Então, nesse sentido é que estaria de fora esses casos. Agora, por outro lado, o Laplanche está pensando também nessa universalidade, porque é algo que move todo o ser humano. Aí é o neurótico, o normal, o psicótico, todos vão passar por isso, mas alguns passam por isso de uma forma em que algo que deveria se configurar fracassa, né? E quando ele, então, está preocupado nessa universalidade, uma teoria para se compreender a constituição do psiquismo, ele pensa, o trauma é essencial, mas o trauma, ele depende de uma temporalidade, né? O Laplanche, ele valorizou demais a temporalidade do a posteriori, e por isso também ele não quis olhar muito assim, o trauma aconteceu e traumatizou. Não, o trauma, mas isso até eu acho que ele tem razão, porque mesmo o trauma real, ele tem 2 tempos, né? Só que no segundo tempo não há possibilidade de retomada elaborativa. Então, eu estou dizendo isso que eu não falei aqui no meu tempo sobre o a posteriori, que é uma noção fundamental, né? Que Laplanche diz assim, o trauma se constitui a posteriori, é no momento da reativação daquela vivência que ficou inscrita, e aí a gente pensa, a reativação pode ser elaborativa, pode se conseguir uma tradução e deixar o resto, ou essa reativação pode ser, pode não encontrar possibilidade de elaboração, aí vai ser a coisa da repetição, né? Vai ser a retomada repetitiva de uma inscrição que não conhece uma simbolização, uma possibilidade de
deslocamento, né, de imagens minêmicas ali que teriam ficado inscritas sem possibilidade de metaforização. Mas então é isso, para lembrar do aspecto do a posteriori que anda junto com o aspecto tradutivo, né, da teoria da sedução, e ao mesmo tempo o aspecto tópico, porque se essas três coisas funcionam, a tópica vai incluir ali o inconsciente recalcado. Se falha nessa a posteriori uma tradução, aí pronto, aí precisa-se de outro modelo, o recalcado não dá conta, né? Então era isso. Exatamente. Obrigada. Maria Tereza, fiquei pensando porque os três autores vão trazendo, né, nesse intercâmbio, o diálogo do Laplanche com os dois autores, né, Ferenczi e Olagnier, vão trazendo a questão, né, do originário, da ambiência, né, do ambiente, e aí eu pensei, porque das origens, Laplanche vai trazendo a questão das origens, porque Laplanche generaliza uma sedução que Ferenczi não generalizou, porque estava ali ocupado com a questão do traumático, né? Mas eu pensei sobre a questão do eu, porque né, trazendo a Piera, né, para o debate, o eu que vai ser, o eu sendo, né, o cara da defesa e né, dos processos, dos projetos identificatórios, né, segundo a Piera, eu estava pensando, né, que vai das origens, juntando com a questão, né, da ambiência, do ambiente, né, e do traumático que fica sendo aportado, e como este eu vai, né, dando conta de todo este processo traumático. Então, eu fiquei pensando nisso que vai, né, de alguma forma unindo esses pensamentos, né, desses autores, claro, o Laplanche, que vai remetendo a esses autores, né, anteriores, como ao Ferenczi, né, porque Piera estava ali no mesmo momento dele também, né. Pensei muito sobre essa questão do eu aí. Sim, eu acho que é realmente uma questão que perpassa os três pensamentos, né, que é de suma importância. Eu chamei atenção para a questão do narcisismo em Ferenczi, mas a gente tem que sempre lembrar que o eu se constitui pelo investimento narcísico, né? Então, quando se fala em narcisismo, fala-se necessariamente em eu, né, a instância ligadora. E Pierre Olagnier é muito interessante, porque para ela usa uma expressão que eu acho assim, perfeita. O eu é o aprendiz de historiador, que vai tentando construir sua história libidinal e identificatória para dar conta de um tempo vivido, perdido, né? Aquele tempo das origens que você não tem acesso mais, mas que é um motor para a construção da sua história, e que essa construção é fundamental para que o eu sobreviva, né? E nesse ponto, ela se aproxima muito da ideia do eu em Laplanche como a instância também que constrói uma narrativa, que é auto-teorizante, auto-simbolizante. O eu, para Laplanche, também é construtor de uma história, né? Movido pelo enigma do outro. Para Olagnier, esse eu, aprendiz de historiador, tem que lidar com o mestre feiticeiro, que é o isso, né? O isso em Olagnier é diferente da mensagem enigmática de Laplanche, certamente, mas tem uma ideia aí em comum, né? Sim. Sim, o eu é que aparece como o grande ligador. Sim. E inibidor, né? Inibidor. Sim. Uhum. Adri. Não, e daí se deixam a gente acabar de querer trazer a Silvia agora. Vamos segurar a onda. Já tem 3 na pauta. Adri. Vamos trazer a Silvia. Oi. Oi, pessoal. Oi, Maria Tereza. Oi. Eu vou falar enquanto aluna da formação e que está fazendo o seminário de Ferenczi com a Clarice, que está aí, né, na Constructa agora.
e tô achei bem bacana, assim, te escutar, porque como eu tô fazendo esse seminário de Ferenczi mais no fim da formação, daí eu já tenho percorrido Freud, Laplanche e Silvia, né, e a tendência é tentar ligar, né, o que a gente está escutando de Ferenczi com o que eu já tenho desse percorrido, assim, né, e aí às vezes isso é possível, às vezes não, né? Mas te escutando, assim, eu achei importante, né? Complementando o que a gente já está vendo no seminário, conseguir fazendo esse intercâmbio, né? Dele com esses outros autores e aí vendo a possibilidade de que não tem só contradições, né? Que existem aí muitas coisas que o Ferenczi complementou e até dizendo de uma sensação que eu fiquei agora, tendo mais contato com esse autor, de que ele parece que ficou um pouco apagado, sim, em comparação com as contribuições que ele teve, assim, porque desde a história, assim, que a Clarice está nos mostrando no seminário, a história dele, que ele tinha um olhar também para as minorias, né? E aí tinham pacientes que ninguém queria atender, por exemplo, prostitutas, homossexuais, enfim, e ele se propunha a olhar também para esses pacientes e entender o que tinha para além da teoria que era oferecida ali, ofertada pelo Freud, né? E da neurose também, enfim. Né, e aí eu achei que ele não ficou tão visto, assim, né, por todas as contribuições, assim, que ele teve, não sei se foi só pela morte precoce, ou daqui a pouco, né, por outras questões também, né, que se passaram em relação aos que vieram depois, né, mas seria mais essa fala, assim, que eu queria fazer, e um agradecimento, enfim, pela tua contribuição, e que dizer que vai nos ajudar também nesse seminário que a gente está fazendo. Uhum. Eu que te agradeço pela sua intervenção, eu acho importante lembrar esse ponto, né, que Ferenczi realmente aceitou desafios e diante dos quais muitos dos primeiros psicanalistas recuavam, ou pelo menos não levavam tão adiante, né, e não é à toa que ele se tornou uma figura polêmica, mas talvez um pouco incompreendido num certo momento, mas é importante ler com muito carinho, estudá-lo com muito carinho, que aí toda a riqueza do seu pensamento vai aparecendo, né? Só quero fazer uma por favor. observação. Vem para cá. Kátia Pedoni vai trazer aqui para nós. Obrigada pelo convite e queria agradecer também a tua fala, Maria Tereza. E eu fiquei pensando nesse inconsciente incrustado, né? E com relação à teoria que a Pieira criou, né? Se separou do pai dela analítico, né? Que é o Lacan, que ela se dedicou também àqueles que não tinham palavras ainda. Todo esse inconsciente que vem de um bebezinho, quando nasce, e até ele falar, toda essa história que ele tem com os pais, com os cuidadores, fica num lugar. Porque todo o aparelho sensório, tudo que é um não verbal, tudo que ele sente, o toque, todas as coisas, essas lembranças ficam em algum lugar. E aí eu pensei no Jean Laplanche, se isso seria também uma ligação desse inconsciente incrustado primeiro lá naquelas origens, lá no início da vida, sabe? Que a Pieira se dedicou bastante nesse ponto, assim, que eu acho que é interessante, porque às vezes a gente atende na nossa clínica pessoas que não conseguem falar, e onde o silêncio são ensurdecedores, são avassaladores. Então, até vir a palavra, demora. E como o analista, né? Nesse tempo que a gente não sabe quanto tempo, ele vai ficar sem uma palavra. Lacan, pelo menos, dizia que o inconsciente pode vir através da palavra, né? A Pieira, ela teve na sua teoria uma paciência. Como ela trabalhava com psicóticos, né? Ela teve uma paciência
de poder, até eu já conheci o hospital que ela trabalhava lá no Paris. Mas, assim, eu fiquei pensando nessa questão, assim, Maria Tereza, para provocar um pouquinho, talvez, o meu pensamento que as tuas palavras me trouxeram nesse encontro hoje. Ok, obrigada pela fala. Então, o inconsciente encravado é das coisas mais difíceis de se conceber, né? Esses registros aos quais não se tem acesso pela via da palavra, por exemplo, né? Que é preciso alguma coisa para tornar possível que ele possa ser capturado pela via da palavra. Então, isso diz respeito exatamente não só às mensagens introduzíveis que podem se intrometer a qualquer momento, mas a mensagens lá do originário mesmo, os registros originários, né? E como o Laplanche sempre trabalhou muito com o a posteriori, com o tempo segundo, o tempo primeiro, ele não se deteve muito a pensar como que seria esse registro primeiro, que, aliás, foi uma contribuição importante da Bleichmann tentar desvendar esse registro primeiro como signo de percepção, né, o conceito dela. E eu acho que ainda resta a teoria da sedução generalizada uma abordagem sobre isso. Eu acho que muitos dos colegas tentam prolongar a teoria para abarcar esse aspecto, tentam interrogar a teoria teoria de Laplanche, para ver como podemos expressar isso que é o inconsciente encravado e como seria o acesso a ele, mas é algo que ainda está em movimento, né, que Laplanche, em vida, não pôde se haver muito com isso, por isso que a questão da abordagem clínica dos casos assim, ele só deixou umas pequenas sinalizações, né, nunca escreveu um texto sobre, enquanto que toda a problemática da transferência é baseada na transferência neurótica mesmo, né. E Ferenczi, ele e Winnicott, por exemplo, eles também, os dois, se dedicaram a trabalhar com pacientes difíceis, muito difíceis, inanalisáveis, os que a psicanálise não dava conta. Então, eu acho que eu quero te agradecer muito, Maria Tereza, porque eu botei a minha cabeça para pensar muito na tua fala, tá bom? Obrigada, te agradeço também. Eu penso que todos botaram muito a cabeça para pensar, né, e para metabolizar, né, tudo que tu vai trazendo para nós. Eu fico aqui já pensando que o teu texto, todo mundo já vai estar de olho no teu texto, né, no que tu escreveu aí, quem sabe a gente possa, né, pensar, né, de alguma futura, né, publicação na nossa revista, né, e então... E o texto que ela citou também. E o texto também, né, que citaste esse texto lá de 1900 e alguma coisa, né, esse se tu tiver, daí não se encaminha. E, bom, a gente tem que dar o adiantado da hora, a gente vai tendo que finalizar, né? Então, Maria Tereza, eu quero dizer que, em nome da Construto aqui, né, nós te agradecemos, né, muito todo o teu aporte aqui, né, e que é absolutamente instigador e inspirador para a gente iniciar, dar continuidade, né, ao nosso ano de estudo. Então, E agradecer a ti pelo acolhimento que tu desse a ela, que fez essa produção. Então, assim, a auxiliar de tradução, isso foi, eu ganhei o ano, já ganhei este ano, tá bom? Querida, muitíssimo obrigada. Eu agradeço também a Construta, a todos vocês que prestaram tanta atenção aí na minha fala, que me deram tantos bons retornos, viu? Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Até a nossa próxima atividade. Até. Tchau, tchau.